dessa dor. E é preciso ser honesto e sincero para ir acabando com todas as miragens e as ilusões e dizendo que você precisa mesmo é de uma esperança eterna. E não uma que dure até seu próximo curso, mas uma eterna que ative em você não apenas fenômenos psíquicos e momentâneos, porque os fenômenos psíquicos se esboroam, se esvaziam, são facilmente quebráveis, são frágeis também. O que dura mesmo, o que fica como esperança é a palavra do Senhor que permanece para sempre, quando ela é apropriada pela fé. A fé é como uma mão que toma posse, que pega, entendeu? Eu pego o evangelho pela fé. Jesus diz uma palavra, eu vou lá e digo, pá, é minha. Me aproprio pela fé. Aprendi isso com meu pai há 48 anos, quando eu perguntei, recém-convertido, e como eu faço para que aquilo que Jesus disse se torne realidade na minha vida? E meu pai, com a sua inteligência absurdamente prática, me disse, abra a sua mão, pegue esse pão. E eu peguei. E ele disse, é assim que a gente pega pela fé, assim como a gente acaba de pegar um pão, como a gente pega um objeto. Pegue pela fé, meu filho, tome posse. Jesus disse que isso é verdade, então pegue, porque isso é verdade, é concreto. Não é ilusão, não é miragem, não duvide, tome posse pela fé. Qualquer coisa que o Evangelho diga como proposta de Jesus, pá! Tome posse pela fé. Jesus disse que é possível perdoar até 70 vezes 7. Pá! Eu não pergunto como, eu só tomo posse pela fé. Essa foi outra realidade que eu aprendi com meu pai. Não pergunte como, porque Jesus não é um ilusionista querendo te enganar. Tudo o que ele diz é possível vivenciar. Por isso, não pergunte nem porquê, apenas tome. Pela fé, é seu. Aí eu sei que é possível perdoar todo mundo, eu sei que é possível perdoar todo dia, eu sei que é possível perdoar 70 vezes 7. Por quê? Porque Jesus disse que era. E eu creio naquele que ressuscitou. Aquele que ressuscitou tem poder para garantir e validar tudo o que disse. Na realidade, eu só creio na palavra de Jesus, irmão. Se Jesus não ressuscitou, então esquece tudo. Esquece o Evangelho. Eu vejo um monte de gente que não crê na ressurreição, ou mal crê na ressurreição, ou crê na ressurreição dia sim, dia não, e conheço pastores que só creem na ressurreição domingo de manhã. No mais, eles não creem na ressurreição de fato mesmo. Então, como é que a palavra de Jesus vai ter algum tipo de significado para mim se eu não creio na ressurreição? Na realidade, eu leio o Evangelho de trás para frente, como a gente lê a língua hebraica, é ao contrário. É do fim do livro para o começo que o Evangelho faz sentido. É porque ele ressuscitou que a morte dele na cruz ganha significado transcósmico. É porque ele ressuscitou que cada palavra dele ganha sentido cotidiano e algumas das palavras que ele diz ganham também significado de natureza eterna, porque ele ressuscitou. É porque ele ressuscitou que passa a fazer todo sentido ele ter nascido como nasceu, de uma virgem. Aí passa a fazer todo sentido. Jesus só faz sentido a partir da ressurreição. Sem ressurreição, esqueça Jesus.
Se você não crê na ressurreição, o evangelho nunca será o espigão da sua vida ou a âncora da sua alma, a menos que você creia na ressurreição. Eu encontro seminaristas se afadigando 4, 5 anos, estudando teologia, filosofia, psicologia, religiões comparadas, hermenêutica, homilética e o que quer que você queira colocar no pacotão. Mas o cara não crê na ressurreição. É um saduceu que não crê nem em anjo, nem em espírito, nem em ressurreição dos mortos. Vai ser um profissional medíocre, assumindo o pastoreio de igrejas presbiterianas, batistas, metodistas, luteranas, episcopais, congregacionais. Porque nas pentecostais não precisa de nada disso. Pode chegar sem crer mesmo, desde que você seja bom de gogó. Se for bom de gogó, tanto faz. O resto é palhaçada, é para não crer mesmo. É só uma questão de aprender a se comunicar. Se for um bom comunicador, já ganhou. Pode chegar vestido de chacrinha, mas se comunica, não se estumbrica, não se estrumbica nesse negócio. Mas eu dizia, eu vejo uma quantidade enorme de gente, tem uma quantidade imensa de pastores no mundo inteiro que não creem na ressurreição dos mortos, por isso também eles têm medo de morrer. E como disse o apóstolo João, quem não crê na ressurreição, quem não crê na transcendência, não encontra motivação para se santificar na vida, para praticar a ética natural do Evangelho, porque não crê na ressurreição. Nada mais faz sentido, como Paulo disse. Paulo diz aqui, escrevendo na primeira epístola dele aos Coríntios, que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Se você tem alguma dúvida sobre a ressurreição de Jesus, cara, vai fazer TI, vai aprender tecnologia da informação, inteligência artificial, vai estudar coisas mais práticas, vai aprender medicina, vai ser enfermeiro, vai ser professor, vai ser qualquer coisa, mas não entra nessa de ser pastor, cuidador de almas humanas, se você não crê na transcendência de nada, se você não crê na ressurreição, se nela você crê dia sim, dia não, para com isso, garoto. Fica fingindo que está consolando pessoas, você não crê na consolação final? Não crê na ressurreição, é vã sua pregação. Paulo disse. É vã sua fé, Paulo disse. E nós estamos dizendo que Deus ressuscitou dos mortos alguém que ele não ressuscitou. Estamos atribuindo mentira aos céus, inventando historinha da caronchinha. Para com essa mentira se você não crê que Jesus ressuscitou de entre os mortos. Para de querer ser ortodoxo, meu filho. Você fica querendo ser ortodoxo se você não crê na ressurreição dos mortos. Ou você não crê na ressurreição dos mortos, você não crê na eficácia da cruz, cobrindo meretrizes, pecadores, ladrões ao lado de Jesus e o mundo inteiro. Porque você não crê na ressurreição, você só acredita em determinadas recuperações e redenções que alguma psicologia ou comportamentalismo possam propiciar, mas você não crê no milagre da ressurreição. Porque você perdeu a fé na ressurreição, é que você anda dizendo que bandido bom é bandido morto, porque você não crê mais em transformação, em regeneração, em conversão. Só crê nisso, em novo nascimento, regeneração, transformação, quem crê na ressurreição. Quem não crê na ressurreição e fica brincando de ser cristão, de ser de Jesus, é patético. Você acaba se tornando um ente patético. Tudo que você faz é ilusão, é mentira.
Você parte aquele pãozinho lá e dá o vinho para os outros. Tudo palhaçada, tudo circense. Você não crê na ressurreição. E os de natureza pentecostal ou neopentecostal? A maioria também não crê na ressurreição. É porque não creem no Cristo ressuscitado, que mentem tanto, que atribuem milagres a Deus que Deus não operou, que você contratou. E o cara fingiu que ficou bom. É porque você não crê na ressurreição que você faz curso de hipnose e sugestão e programação neurolinguística para ver se você impressiona o indivíduo com um poder de natureza psicológica e psíquica. Só psíquica, entendeu? Vocês são só coaches psíquicos, homopsíquicos. Vocês não estão lidando com a categoria pneubática. Com essa categoria espiritual, só lidam e só a conhecem porque a vivem e porque creem nela aqueles para quem Jesus ressuscitou. Você entendeu? O resto é palhaçada. Viver sem ressurreição e querendo brincar de ser cristão. Aí sobra o quê? Sobra essa ética sem razão. Não adulterarás. Por quê? Se Cristo não ressuscitou. Não dirás falso testemunho. Para quê? Se Cristo não ressuscitou. Honrarás a teu pai e a tua mãe. Para quê? Se Cristo não ressuscitou. Se tudo é só DNA e convenção. Quem rasga a convenção e quebra o selo da convenção romana de dentro para fora é o Cristo da ressurreição, que institui o evangelho como modo de viver. E você fica aí dizendo não furtarás. Por que não? Jesus não ressuscitou, não tem nada além disso aqui, isso aqui é idiótico. Se Cristo não ressuscitou, o que volta é a lei do predador. Se Cristo não ressuscitou, Darwin é o meu patrono e eu vou me aplicar e treinar cada vez mais para que eu seja cada vez mais poderoso. E com a minha inteligência eu dobre, eu vergue, eu engane, eu distraia a todos os que são menos inteligentes do que eu, porque Cristo não ressuscitou. Eu não tenho a quem prestar contas. Eu vou ser apenas aquele que recebeu, sei lá o quê, desenvolveu um dom especial, uma capacidade extraordinária de impressionar pessoas. E é isso que eu vou fazer. E você que se dane, sabe por quê? Cristo não ressuscitou. Aí eu vou inventar que essa minha bengala aqui é a bengala de Arão. É a bengala de Arão, é a bengala de Abraão, é a bengala de Moisés, é a vara do poderoso. E você vai ter que crer, porque você veio aqui, foi para ser enganado mesmo. Afinal, Cristo não ressuscitou. E aquele que conseguir provocar as melhores impressões, que leve vantagem sobre os impressionáveis, porque quem é que vai me conter se eu não creio que Cristo ressuscitou? Em nome do quê? Eu vou tratar você com verdade visceral e com sinceridade total. Em nome do quê? Meu Deus, crendo que Cristo ressuscitou, eu ainda tenho que lutar com as ilusões ou com as pulsões de engano que de mim brotam. Imagina se eu não creio que Jesus ressuscitou. Esperança. Fé. Meu Deus, sem fé. Pare com isso, desista de tudo. Sem fé você não vai a lugar nenhum. Você pode até ter alguma vantagem. Eu conheço pessoas que não têm, supostamente, a fé especial, a fé herdada,
a fé que vem do Evangelho, a fé que se concentra na ressurreição dos mortos. Eu conheço gente que não tem essa fé, mas fez uma boa programação mental, teve um bom treinamento, desenvolveu determinadas formas de cultura que são fortes e validadoras e que dão a você uma vantagem sobre os demais humanos. Eu conheço isso. Meu Deus, jiu-jitsu. Quando eu comecei a fazer jiu-jitsu na adolescência, eu fiquei me sentindo poderoso, porque eu sabia que com 15 anos de idade eu incestava, mas incestava, quebrava braço, perna da maioria dos homens adultos e fortes que eu conhecia. Era uma arma poderosa, dava uma coragem enorme. Sabia? Até hoje, velho, com um monte de comorbidades, eu não tenho medo de nada nem de ninguém. O cara pode vir, eu sei que se ele não me pegar por trás, pela frente, eu vou enrolar, eu vou virar uma jiboia nele, até alguém separar, mas ele não tem essa força toda sobre mim. Isso é um poder humano e que dá uma vantagem, como determinados treinos psicológicos que você faz. Te dão vantagem sobre a maioria dos outros, amedrontáveis. Você chega já com o discurso da supremacia psíquica. Isso te dá uma vantagem enorme, mas isso tem seus limites, não é? Tem os seus limites, tem limites. É como ter bom ânimo, que Jesus mandou ter. Ele me leva longe, o bom ânimo, a boa atitude, mas chega uma hora que o bom ânimo cessa. Não dá para ter bom ânimo diante da tumba de Lázaro, podre há 4 dias, cheirando mal. Você vai ter o quê? Bom ânimo? Vai dizer, Marta, Maria, tenhamos bom ânimo. Nunca ninguém ressuscitou depois de morto há 4 dias, mas tenhamos bom ânimo. Quem sabe ele, Lázaro, será a exceção. O bom ânimo tem uma longa jornada de bondades a realizar em nosso favor, mas tem seu limite. O que não tem limite é a fé. A fé passa o bom ânimo. Em toda fé há bom ânimo, mas em nem todo bom ânimo há fé. Eu ensino para você o bom ânimo que é carregado pela fé e que continua bom ânimo sempre, não por causa do bom ânimo em si, mas por causa da fé à qual o meu bom ânimo se atrela. Você entendeu? É tão fácil de compreender como é infinitamente maior do que só programação mental ou bom ânimo, essa fé, que é certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que se não veem, não por causa de programação mental, mas por causa de convicção da intervenção daquele que faz o sol parar, que abre o mar, que faz chover pão, que ressuscita mortos, que põe em fuga exército de estrangeiros, que faz a mulher idosa de 90 anos dar à luz um filho. É por causa dessa fé que diz sol detente em Gibeon e tu lua no vale de Aijalon. É por causa dessa fé que segura o braço do poderoso não porque é forte, mas porque crê. É por causa dessa fé que acampa anjos ao meu redor na minha fraqueza. É por causa dessa fé que me diz que ainda que eu caia 7 vezes, eu serei levantado, todas elas, entendeu? Essa fé que se apropria, como meu pai me ensinou. Fé, esperança. E como é que eu iria viver sem amor, meu Deus? Cara, eu não sei como é que vocês conseguem viver sem amor. E eu vejo cada vez mais gente vivendo sem amor, porque o amor está morrendo, né? Conforme a profecia de Jesus, à medida em que a maldade, a iniquidade, a perversidade, a desumanidade, a inafetividade, a falta de carinho e de afeto natural,
a falta de reverência pelo próximo, qualquer próximo, em qualquer lugar, o crescimento da acepção de pessoas, da diferenciação entre pessoas e pessoas, o culto ao supremacismo racial, ideológico, político ou religioso. Tudo isso faz parte da iniquidade prometida que viria e chegou, faz parte da apostasia humana. Essa falta de respeito pelo próximo é a maior blasfêmia que se pode praticar na Terra. Esse ódio pelo próximo é blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse ódio com o qual você odeia os humanos, visceralmente, é blasfêmia contra o Espírito Santo. E não é só o ódio que você tem por aqueles que são cheios do Espírito Santo e habitados pelo Espírito Santo, a quem você manda para o inferno até. Não é só isso que faz você blasfemar contra o Espírito que santifica uma quantidade enorme de gente santa de Deus vivendo pela terra, cheias de amor. Quando você odeia, você está blasfemando contra o Espírito de Deus que habita o seu irmão. Aí você diz, não, mas não frequenta a minha igreja, não é evangélico, logo não é habitado pelo Espírito de Deus. Você é que pensa. Só quem não é habitado pelo Espírito de Deus é você. É você que frequenta a igreja, que faz tudo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, cheio de ódio. É você que é o blasfemador. É você que vive matando o amor. Você que é o assassino do amor nessa geração. Você e uma quantidade enorme, milhares, milhões, especialmente de religiosos, porque eu encontro menos ateus com ódio. Eu encontro ateus amando a água, o mar, a natureza, o ar, a despoluição do ar, a criação, os animais, as florestas, um monte de ateus ou diagnósticos cuidando da vida, estudando ciência, querendo curar os doentes, querendo entender os fenômenos universais para tentarem fazer da vida humana algo mais fácil no planeta, desenvolvendo comunicações e tecnologias. Enquanto isso, os crentes dão o dízimo, frequentam a igreja e cantam e oram e gritam canções de morte, pedindo que sejam destruídos os inimigos de Deus. E eles receberiam a destruição dos supostos inimigos de Deus, que são apenas inimigos deles próprios, os crentes cheios de ódio. Eles receberiam isso como glória a Deus, enquanto nem percebem que estão fazendo sacrifícios no altar de Satanás. Porque todo aquele que odeia nunca viu Deus, não conhece a Deus, não conhece a Deus. Está cheio do diabo, como disse Paulo. Aquele que mantém a ira, que vai se transformando em raiva, em ódio, em antipatia ideologicamente, supostamente justificada, esse indivíduo, Paulo diz em Efésios 4, dá lugar ao diabo na vida dele, dá lugar ao diabo na vida dele, dá lugar ao diabo. Você tem dado lugar ao diabo para todo lado, fazendo magia negra, política, religiosa, com ódio de quem não é como você, de quem não pensa na bunda como você, no pinto como você, no sexo como você, em quem não pensa em qualquer outra coisa do jeito que você pensa. Todos esses tinham que ser eliminados. Tudo isso é joio que você está tentando separar, porque você se julga trigo, sem saber que aquele que se julga trigo se tornou joio. Todo aquele que se julga trigo se tornou joio. Todo aquele que se julga trigo se tornou joio.
amor se esfriará de quase todos. E é assim que está acontecendo. São poucos os que amam. Cada dia menos gente ama. Cada dia mais gente é indiferente. Cada dia mais gente odeia de maneira ortopraxista. Coloca o seu ódio em prática na vida e na avenida, em nome de Deus. E o amor morreu. Os templos cheios, sem uma gota de amor. Orações gritadas, sem nenhum amor. Bíblias pregadas num texto adequado a justificar o ódio em nome de Deus. E está aí você. Eu não sei como vocês aguentam viver sem amor. Eu não sei como vocês aguentam. Depois de um tempo, a gente vai odiando a vida, odiando o próximo, odiando a natureza, odiando o meio ambiente, odiando as raças diferentes, odiando o que pensa de outro modo, odiando. Chega um ponto que você já não ama mais nem a sua mulher, nem os seus filhos. Embora você tenha um culto à família, que é um culto cartorial, essa família de cartório. Mas não, você não ama mesmo a sua mulher. Não ama não, cara. Eu sei como você não a ama. Você não pode ver uma bunda passando que você fica cheio de desejo. Você pensa que eu não sei? Eu te ouço. Eu te sei há anos. Os seus filhos para você são só responsabilidade. São compromissos de treinar os meninos para que eles virem clones da sua ideologia. Está treinando os meninos para que eles batam continência à sua ideologia e você se sinta vitorioso por ter produzido clonezinhos seus. Tadinho de você, mas amar mesmo, amar. Amar esse garoto. Se esse seu garoto não se tornar um sargento nesse seu exército, um recruta nesse seu treinamento, e aparecer dizendo que é gay, ou que é lésbica, ou que é qualquer outra coisa, você vai expulsá-lo de casa, bicho. Eu sei, porque sou eu que recebo. E eu sei o nome dos pais pastores que fazem isso todo dia. Agora, nesse instante, tem um menino, por causa de opção sexual, sendo expulso de casa nesse segundo no Brasil. No próximo minuto haverá outro, e outro, e outro, e outro, todo dia, centenas. Porque você diz o quê? Que você é um defensor da família. Você é um defensor de nada, você é um hipócrita. Só ama a família quem ama o estranho. Quem não ama o estranho não ama a família. Não ama. Porque se eu não sou fiel amando os necessitados desse mundo, eu vou ser o quê? Fiel ao amor, amando os da minha casa, que eu acho que tem obrigação de serem como eu digo e obedecerem o que eu mando. Esses aí é que vão se tornando apenas soldados das minhas obstinações, mas não fruto do meu amor, objeto do meu cuidado. Eu sei a tua mentira. Há anos que eu conheço a tua mentira e eu só vejo ela aumentando, cada um de vocês se tornando mais mentirosos, se tornando, como disse o Scott Peck, the people of the lie, o povo da mentira cada vez mais e o amor morrendo.